Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor da Fundação Dom Cabral e também diretor de clientes da Dito CRM. E esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia aqui é a gente debater os temas mais relevantes para o varejo, com o objetivo de trazer insights práticos que vão otimizar a sua rotina e te ajudar a colocar o consumidor no centro das estratégias. E para isso, a gente sempre traz aqui para a nossa mesa grandes líderes com muita bagagem acumulada, justamente para elevar o nível da nossa conversa e gerar ideias inovadoras. E sem mais delongas, hoje para conversar comigo, eu convidei o Diego Nakagawa, que é CMO da Odonto Company. Diego, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria que você se apresentasse para a gente e falasse também um pouco da Odonto Company. Legal, Pedro. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir nesse bate-papo. Bom, eu sou o Diego Nakagawa, 35 anos, estou como CMO hoje da Odonto Company, mas tenho uma trajetória aí de trabalhar principalmente no varejo e principalmente no varejo de franquia há pelo menos 9 anos, então é um varejo um pouquinho diferente, eu sempre falo, né, porque tem um stakeholder que é super importante nesse processo que chama-se franqueado. Então, espero poder contribuir aqui com alguns insights. A gente tem vários desafios. Acho que no varejo como um todo não tem nenhuma outra empresa que não esteja passando por desafios em anos tão específicos e com desafios tão importantes que o Brasil tem e sempre traz, né? Então, essa é a minha ideia de trazer um pouco mais desses insights aqui. Bacana. Diego, fala um pouco pra gente, cara, sobre a Odonto Company, uma companhia que, né, tem quase 2.000 unidades aqui no Brasil. Acho que vale a pena você apresentar um pouquinho a companhia pra gente. Legal. Bom, a Odonto, ela nasceu, na verdade, pela ideia brilhante de um empreendedor chamado Paulo Zar. Ele é o fundador da companhia, de fato. Começou lá em São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto é um berço de muita franquia. Então tem várias franquias, várias marcas de franchising que nasceram lá. Isso é super legal. Nasceu com um propósito muito claro, que é gerar acessibilidade para todos os brasileiros através de uma saúde bucal de qualidade. Então esse é o objetivo e o propósito da Odonto Company, e tem mais de 35 anos recém-completados, 35 anos de marca, né, com esse propósito. Em 2010 o fundo da SMZTO entra nessa parceria para acelerar principalmente, né, a questão da franquia. O grupo SMZTO é o maior grupo a holding de franquias do Brasil, mais de 5.000 unidades, dentre elas não só a Odonto Company, mas outras várias marcas conhecidas no mercado. Em 2019 a L Catterton também entra como um fundo de investimento para acelerar ainda mais esse potencial de marca, esse potencial de propósito. E aí sim a gente está falando de um grupo hoje que consiste em quase mais de 2.000 unidades espalhadas pelo Brasil como um todo, né? E com esse propósito claro, que é gerar acessibilidade à saúde bucal para todos os brasileiros. Que bacana. Conheci um pouco, inclusive, da história da SMZTO, agora na convenção da ABF. Ah, legal. Eu estava lá fazendo um painel e quem estava me assistindo lá, o Dino Sani. Então, um grande abraço pro Dino. Né, tava lá, a gente conversou bastante, ele me deu as dicas lá do pudim de Comandatuba. Não vou esquecer, viu, Dino? Obrigado por essa também. Né, e realmente é uma companhia muito legal. Ele falou, inclusive, que já, né, esteve mais atuante na própria Odonto Company, sim. Como CFO. Diego, começando por um assunto um pouco mais amplo, depois a gente vai afunilando um pouco mais, né? Você comentou, Odonto Company, né, com 2.000 unidades espalhadas por todo o Brasil, e esse desafio, inclusive, né, que a gente estava discutindo lá na ABF, do franchising, né, que é o desafio de manter a consistência da marca, né, e a experiência dos pacientes, nesse caso, numa operação de franquias muito diversa, com as suas particularidades, inclusive regionais desse Brasilzão. Total. Como é que são esses desafios, meu caro, e como é que vocês atuam para manter, de alguma maneira, essa consistência de marca, se a gente pode chamar assim? Acho que não é a primeira vez que eu trabalho numa companhia que tem essa amplitude, né? Venda 5 a SEC, imagina, uma empresa francesa, falando do Brasil, lavanderia, um serviço também. Então, quando você tem essa amplitude do Brasil, você gera vários desafios. Eu falo que o primeiro desafio é, enquanto branding e marca, o posicionamento, a proposta, ela não pode estar distante da entrega.
Então, naturalmente, se a entrega é gerar acessibilidade, se a entrega é gerar satisfação, se a entrega é gerar qualidade, né, de saúde bucal para todos os brasileiros, esse é o primeiro pilar que tem que estar sempre muito bem direcionado. Então, todas as unidades têm que entregar no mesmo nível de satisfação, que é super importante, né? Porque isso daí reforça o brand. Né? Eu sempre falo que existe um círculo virtuoso dentro do franchising que eu considero que inicia no PDV, ele amplifica para micro-região, macro-região e assim por diante. A gente está falando de uma ação mais nacional. Então ele vai sendo essas camadas e tudo mais. Então ter consistência é o primeiro propósito. O primeiro propósito tem que estar claro para todo mundo que entra na marca tem que ter clareza e direcionador que é isso que você vai entregar, gerar acessibilidade, gerar conveniência, satisfação para o seu cliente. E aí depois a gente começa a trabalhar as outras camadas. E a camada é exatamente de como se posicionar. E se posicionar de uma forma muito ampla, porque a gente fala que tem que dizer os sotaques dos lugares, né? Não dá para achar que a receita de São Paulo ela vai ser exatamente a receita do Sul, que vai ser exatamente a receita do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Tem sempre diferenças, né? Cada um dos lugares consome de forma diferente, perfis até mesmo diferente, até de produto. Então, quando a gente olha, e aí vou olhando um pouco mais para a parte do Analytics mesmo, né? Quando você vê os indicadores, você percebe que tem uma configuração de consumo diferente, né? Meu ICP em São Paulo, talvez ele seja um pouquinho diferente do meu ICP no Sul, né? No Rio Grande do Sul, um pouco mais diferente em Natal, porque tem essa diferença social mesmo, a questão de evolução sociodemográfica que o Brasil tem. Então, achar que você tem uma comunicação muito homogênea, falando de Brasil, é mais difícil de você conseguir gerar rapport e identidade de público nessas regiões. Então tem sim uma clareza de direcionamento, uma clareza de branding, mas também tem um pouquinho de flexibilidade, até mesmo por franqueado, ter essa possibilidade de falar mais próximo do seu cliente. Perfeito. Tecla SAP aqui só para explicar, o ICP é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal, um conceito muito relevante para que a gente possa, como o Diego bem colocou, falar a língua do nosso cliente, né? Tá alinhado com isso. Agora, super desafio, ainda mais num país continental como o nosso. Como fazer isso na prática, Diego? Porque eu imagino que nesse quesito, o marketing, né, que é particularmente a sua área, ele pode, inclusive, ter um papel muito mais amplo, né? Porque se a gente quer manter o alinhamento, né, quer manter essa consolidação de marca, isso, imagino, deve ir desde a seleção de um franqueado até aquele trabalho de formiguinha ali de treinamento. Como é que é esse dia a dia para lidar com esse tanto de empreendedores que também são sócios do negócio, para que eles entendam isso e possam, de alguma maneira, trabalhar para essa consolidação? Boa, Pedro. Essa é uma boa pergunta, porque é o seguinte, o DNA tem que estar muito claro. E o DNA tem que estar claro dentro da companhia, nas pessoas, como a gente olha o dia a dia, como a gente vislumbra o futuro, como a gente vê a perspectiva de próximos passos. Então, se esse DNA não estiver sólido, é muito difícil de você conseguir conquistar processos que estejam muito bem alinhados a isso. Então, primeira coisa, o DNA tem que estar pulsando, né? Eu sempre falo que, varejo, se você não está sentindo o pulso do que está acontecendo, cara, principal, você está perdido, você está muito distante e dificilmente você vai ter uma estratégia que vai mudar resultado, que vai apontar para uma direção positiva. Então, começa exatamente nisso. Desde a seleção do franqueado, quais são as segmentações que a gente faz para trazer um novo franqueado, quais são os filtros que a gente equaliza nessa seleção. Isso é super importante, porque isso vai ditar no D1, quando a unidade de fato implantar e ela inaugurar, no D+1 como que a gente vai seguir essa parceria, que é uma parceria de longo prazo, não é uma parceria de curto prazo. Então eu sempre faço uma analogia que ninguém está comprando um celular ou está comprando um bem durável que se, não couber eu troco, se eu não gostei da cor eu troco, né? A gente tá falando de uma parceria de anos, uma parceria de 5 anos, 10 anos, 15 anos, franqueados que tem na Odonto de mais de 15 anos de casa, né? Eu tinha na 5A gente que desde o primeiro momento da franquia tava lá até o último, assim, até agora e tudo mais. Então, assim, isso é uma relação é um casamento. É uma relação de longo prazo. E no longo prazo só tem uma coisa que gera resultado, consistência.
E a consistência daquilo que você quer, de onde você quer chegar e como você quer chegar. Acho que esse é o grande passo que a gente tem que entregar dentro de uma franqueadora. Então passa pelo processo de seleção desse franqueado, de como eu treino ele. Então a gente tem um treinamento de novos franqueados, de como eu treino, de como eu entrego para ele know-how efetivo para ele conseguir replicar isso lá no dia a dia dele com os outros colaboradores e tudo mais. Isso vai criando uma cadeia de amplificação, né? Então o franchise ele é super importante por conta disso, né? Ele gera essa escala de uma forma muito mais rápida, só que se você escalar de forma rápida, mas sem estrutura, provavelmente no futuro você vai colher alguns outros problemas. É natural, né? Então, escalei, cresci muito rápido, mas sem estrutura adequada. Lá na frente a conta vai vir e é natural, e de qualquer negócio isso acontece. Então, o treinamento ele é super importante, o treinamento operacional, tático e principalmente estratégico, como a gente se posiciona enquanto marca, como a gente se posiciona enquanto proposta de valor para os nossos clientes e como a gente fala isso diariamente, cada um com seus sotaques e respeitando a particularidade de cada lugar. Então, acho que esse é um ponto super importante e todo mundo dentro da franqueadora tem que estar comprometido com esse mesmo direcionador, com esse mesmo objetivo. Senão, é basicamente tentar navegar num barco furado, e aí tem que estar todo mundo comprometido mesmo com esses valores muito bem adequados. Perfeito. Eu tenho um amigo, grande amigo de infância, Dr. Marcelo, aliás, abraço Marcelo, e ele é dentista, e a gente já teve várias conversas ali sobre empreendedorismo, né? Porque ele tem uma clínica e em determinado momento ele falou, poxa, Ivo, mas eu não tenho formação para poder fazer isso, eu me formei para ser dentista. Exato. Né? Então, imagino que seja um desafio, né? Eu não sei se o perfil do franqueado é esse, né? Que é um dentista que está empreendendo, ou se não, é uma pessoa que não tem nada a ver com a área e acaba empreendendo naquela função. Sim. Mas imagino que seja um desafio ainda mais importante, né? Se criar uma experiência unificada e educar os próprios franqueados para que eles entendam o quanto isso é relevante, né? Esse Total. É um desafio que vocês passam Total, lá? assim, em termos gerais, 85% da nossa rede de franqueados são dentistas. E aí, de fato, né, o seu amigo, ele traz muito bem a realidade de como o dentista ele é formado. E na faculdade de odontologia não tem uma cadeira de administração e de gestão, porque é uma área técnica, né? Então tem uma formação técnica e é super importante. E de fato, no dia a dia, quando você empreende, você acaba se deparando com alguns problemas que na faculdade não passou, né? Você não tem know-how ou até mesmo habilidade e ferramentas para transpor aqueles desafios. E é exatamente nesse momento que uma franqueadora com um modelo testado e aprovado ela é super importante, porque, a gente já passou por esse processo, a gente já sabe quais são os desafios, aonde dói mais, aonde a gente ganha mais vantagem, aonde a gente ganha aceleração. Então, isso daqui é um playbook super importante que eu te entrego, obviamente, né, com um know-how bem específico, manualizado, que, a partir do momento que você sentir a dor, você já sabe onde recorrer. E eu te formo nesse processo, desde a entrada ou até mesmo antes da inauguração da sua unidade e todo o seu processo, né, o seu período de parceria com a minha rede, com a minha marca. Então, a gente está sempre fazendo encontros regionais, a gente está fazendo summits, a gente está fazendo sempre convenção de franqueados, que é um momento de alinhamento estratégico, mas também é um momento de você transbordar mais informações, é um momento de você fazer alinhamentos de expectativas, de conhecimento de fato e aumentar essa capacidade do franqueado no dia a dia, também ter capacidade de gerir, de administrar, de olhar um DRE, de olhar um balanço, entender se de fato aquele negócio ele está sendo tem gerado margem, se não tem gerado, aonde de repente ele tem um maior ofensor. Então a gente também faz esse trabalho de conseguir cadenciar essa trilha de conhecimento e desenvolvimento do franqueado, que eu acredito que é super importante dentro de uma franquia, ainda mais de serviço. É a transferência de know-how, né? É isso. É um ponto importantíssimo. Eu queria voltar num ponto que a gente estava comentando antes, né, sobre esse equilíbrio, ao mesmo tempo, de uma comunicação, de um posicionamento mais institucional da marca, enquanto a gente também tem essa demanda de adaptações regionais. Né? Eu já participei de centenas de projetos com amplitude nacional também aqui no Brasil, e às vezes muito com redes de franquias, e o desafio é sempre esse, né? Como é que a gente mantém um padrão de marca
para que seja reconhecida em todo lugar, para que tenha a própria força ali do branding, e ao mesmo tempo, como é que ali na ponta a gente tenha uma comunicação que fale a língua do nosso cliente, que coloque um pouco daquele tempero regional, né, do uai lá de Minas, do bala do Sul, e assim por diante, porque senão acaba parecendo uma coisa, né, também meio artificial, vamos dizer assim, né? E aí o desafio é sempre, né, o quanto de poder eu dou para a ponta para que ela também possa adaptar essa comunicação. E eu sempre digo, né, para as marcas que a gente atende que, na minha concepção, é muito mais uma ideia de guardrails, né, que é uma palavra que fala, né, daqueles limites ali das pistas de corrida, né? Muito mais impor alguns limites para que não saia tanto daquilo, que eu acho que mantém ali dentro da pista, mas ao mesmo tempo dá aquele espaço ali para, né, eu fazer a curva um pouco mais fechada, um pouco mais aberta, isso aí. né, fazendo as adaptações regionais. Como é que você enxerga isso e como é que você tem encarado esse desafio, né, de equilibrar o institucional com essa comunicação mais regional ali, 1 a 1? Cara, eu enxergo isso como uma baita de uma oportunidade. Obviamente que essa oportunidade ela tem que estar bem controlada com esses guarda-reis que você falou, né? Não é engessar a comunicação, porque de fato, se você engessa a comunicação, você deixa tudo muito pasteurizado e dificilmente você vai ter esse rapport, essa identidade ali no dia a dia, né? A gente está falando de uma marca que fala que é gerar acessibilidade de saúde bucal, obviamente, mas para todos os brasileiros. Se eu não falar a língua de todos os brasileiros, eu não estou gerando acessibilidade, concorda comigo? É basicamente isso. Então, a minha proposta de valor, ela não pode ser incoerente com aquilo que eu entrego. Então, essa é uma coisa super importante. Dado isso, hoje, principalmente no mercado como um todo, a tecnologia tem ajudado bastante, principalmente com o avanço de inteligência artificial, o avanço com possibilidades da gente deixar um guidance de marca, né, muito mais acessível para o franqueado, um brand book mais acessível e tudo mais. Então, isso tem ajudado bastante. Ajudado com que a gente traz ali o direcionador estratégico de como a gente vai comunicar, o que a gente vai comunicar e como vamos comunicar, né? Então, tem toda a parte de branding da instituição da companhia, como ele desce nessa segunda camada de macro regional, então como que eu falo no sul, como que eu falo no sudeste, como eu trago um pouco mais do centro-oeste, norte e nordeste, e depois eu desço ainda uma camada que é a última, que é do PDV, que é da micro-região, do PDV efetivamente, de como ele pode abordar. Então a gente tem um manual efetivo, todos os meses é feita uma live com os franqueados para falar do mês subsequente, onde a gente fala tudo que é always on, o que é branding de fato, como que a gente vai se posicionar, aonde estaremos em termos de mídia, como que a gente vai comunicar nessas mídias e como que a gente pode aproveitar essa reverberação, né? Esse alcance, esse last miles da comunicação aí próximo. Então a gente sempre faz isso e é super importante porque esse alinhamento gera muita efetividade no dia a dia, porque aí o franqueado já sabe como ele se comporta, ele já treina o time, ele já entra num treinamento específico que a gente faz. Então isso é super importante e retroalimenta o modelo. Bacana. E é um negócio que tem uma particularidade que eu acho que é muito interessante quando a gente está falando de gestão dos clientes e gestão do relacionamento com os clientes, que eu acho que é o fato de ser um serviço feito por uma pessoa, né? Não é só, né, eu comprar um produto como esse aqui, que eu posso comprar, né, na loja A, na loja B ou virtualmente, né? Existe ali uma relação pessoal, né, do paciente, do cliente com o dentista, a pessoa que está prestando aquele tipo de serviço. Sim. Então, imagino que tem ainda essa particularidade, né? Como é que a gente, né, também treina e educa essa pessoa prestadora do serviço para que ela gere essa experiência bacana para o cliente, para, né, que não reverbere negativamente na marca. É mais ou menos assim? Isso é super importante e é muito delicada essa sensação, porque no final das contas, né, eu falo sempre no final do dia, como não é um produto, não depende especificamente da indústria, né? Pô, você deu o exemplo da caneca. A caneca sai da indústria, se tudo correr bem na logística, ela vai chegar uma caneca da forma como você comprou, sem problemas, né? Agora, quando a gente está falando de varejo e a gente está falando de serviço, eu dependo de alguém executando. Então, primeiro, tecnicamente, a gente tá alinhado com aquilo que a gente preconiza em termos técnicos. Então, tem que, né, esse tem que ser check. Depois,
treinamentos específicos, né? Então a gente olha para a clínica como um todo, a gente constrói um mapa de valor de processos daquela clínica, entende desde a recepção, qual que é o treinamento específico da recepção, qual que é o treinamento específico do avaliador, aquela pessoa, aquele dentista que vai avaliar, qual que é o plano de tratamento mais adequado para você. Um treinamento para o comercial, de como ele faz essa abordagem, de como ele trabalha com o cliente, de como a gente está falando de um cliente que é muito CD, né? Então, quando a gente está falando de dar acessibilidade, estamos falando desse público efetivamente, um público que não tem talvez um plano de saúde, um plano odontológico, então a gente quer dar acessibilidade para ele. Como é que a gente constrói uma rotina, uma jornada com ele que seja abrangente o suficiente para eu entender de fato qual que é a possibilidade de pagamento dele, a possibilidade dele construir aquele sorriso de fato. Então, isso é super importante. Então, a gente tem treinamentos específicos para cada um desses processos, para que essa homogeneidade na satisfação e no nível de serviço ela aconteça lá na ponta. Então, desde a abordagem da recepção, desde a abordagem do avaliador, desde a abordagem do comercial, ela é única dentro daqueles preceitos que a gente tem como franquia, como marca. Então, aí é onde a gente consegue afinar bem a nossa expectativa de futuro e a entrega lá na ponta. Perfeito. E imagino que nesse jogo todo, né, a gente tá falando aqui, eu sei um pouco do seu histórico relacionado à performance, né, a analytics, né? Como é que é implementar isso, né, ou trazer toda essa cultura da performance, dos dados, para dentro de uma rede tão ampla, né, e tão espalhada pelo Brasil, né, de um serviço analógico nesse sentido. Total. Né? Como é que né, trazer e vestir uma rede como essa com essa roupa, né, do digital, vamos dizer assim, da performance? Quais foram os principais desafios que você já viveu? Quais que você tem pra frente em relação a isso? E eu nem digo somente na Odonto, tá? Aí eu falo um pouco mais da minha trajetória mesmo, e eu acredito que a gente tá num momento de mercado de ruptura disso, né? De ser mais analítico. Tem muitos novos conceitos, né? Brand performance, como é que a gente trabalha o brand para gerar atribuição de performance, atribuição de cliente lá na ponta. Acho que isso é super legal e tem que estar cada vez mais em voga mesmo, de fato, pra gente construir marca, mas construir marca com performance lá na ponta, trazer cliente e tudo mais. E as franqueadoras têm esse baita desafio que é gerar fluxo. Acho que não tem ninguém no mercado de varejo hoje que não esteja falando sobre geração de fluxo, né? Tá todo mundo com esse desafio, mas trazer isso, né? Aterrizar dados, aterrizar analytics, aterrizar indicadores e KPI faz parte de uma construção de cultura. Não é do dia para noite, infelizmente não é um botão que a gente clica, aperta e putz, tá todo mundo hoje falando só sobre KPI, OKRs e tudo mais, não é desse jeito, mas é uma construção. Então, o que eu sempre preconizo é o curto prazo, ele não pode ser mais relevante do que o longo prazo nessa construção. Então, muitas das vezes a gente tem, óbvio, construções que são de curto prazo para geração de resultado, de médio prazo e de longo prazo. Mas quando a gente está falando de dados e principalmente de um desafio de um perfil que não tem muito acesso, porque é um perfil mais técnico, você está falando de uma escala, né, de um desenvolvimento cultural e educacional que requer tempo. Então, tem que estar todo mundo comprometido que esse tempo ele é necessário. Porque quando a gente sair lá na frente e vamos sairá todo mundo melhor, né, nesse quesito. Então, trazendo mais luz, trazendo mais informação, trazendo mais educação, trazendo mais playbook, trazendo small caps, trazendo várias coisas, né, vários portfólios de pontos de contato, principalmente com o franqueado, que ajuda com que ele comece a pensar, putz, mas o que é CAC? E aí ele começa a um pouco mais se provocar, né? Quando eu cheguei na Odonto, a gente construiu lá um playbook mesmo de indicadores que os franqueados tinham que ter diariamente. Qual que é a sua gestão? E aí você tem 7, 8 indicadores que você tem que olhar ali, e aquilo ali é sua gestão diária, aquilo você tem que olhar todos os dias. Então, você começa a trazer um pouco mais de luz para coisas que de repente não fossem tão óbvias. E elas são super importantes, mas não são tão óbvias, e o óbvio precisa ser dito. Então ele começa a pensar, mas o que é CAC? E aí depois você começa a sofisticar um pouco mais, falar sobre LTV, e ele começa, putz, o que é LTV? E como que eu melhoro isso? O que é recorrência? Como eu melhoro a recorrência? O que eu Aí sim, você começa a dar um dicionário de fato, né, um arcabouço de informações e de ferramentas para ele, que começa a fazer sentido.
E aí a gente também tem um consultor de negócios que liga uma coisa com a outra, né? Putz, se você tem um CAC X, se ele gera um LTVY, se ele tem recorrência, se ele tem frequência dentro da sua unidade, se, putz, o ticket médio que ele faz é este, aí faz mais sentido. E aí, pô, as coisas começam a tomar forma. Eu acho que no mercado como um todo, a gente tem vários desafios desses, em empresas pequenas e em empresas grandes, né? Vários desafios em termos de... deixa eu entender alguns indicadores aqui que são básicos, né? Que deveriam ser o meu arroz e feijão diário, para que eu consiga gerir isso daqui de forma mais eficiente. E aí você vai ganhando mais corpo, vai ganhando musculatura, e lá na frente vai estar todo mundo mais alinhado nessa perspectiva. Gostei da frase que o Diego falou aqui, né? O óbvio precisa ser dito. E eu acho que isso é tão importante, você tocou num ponto também interessantíssimo, que independe do porte da empresa, né? Eu, há alguns anos atrás, estava conversando com o CMO de uma rede de drogarias que fatura alguns bilhões aqui no Brasil e perguntei para ele, poxa, quais os KPIs você acompanha sobre clientes? E ele virou e falou, Ivo, nenhum. E eu acho que a gente tem uma super oportunidade nisso aí, porque se perguntasse ali, transação, ticket médio... PV, ticket médio, quantidade de unidades... Ele sabia tudo. Ele falou, poxa, Ivo, eu consigo ver aqui quantos Viagras venderam no raio de 1 quilômetro, de onde nós estamos aqui agora. Eu falei, puxa, super maduro, né? Mas ele ainda não acompanhava nenhum dado sobre cliente. Isso me chamou muita atenção, que eu pensei, poxa, não é uma questão de estrutura, ele tem toda a estrutura para isso. Será que é uma questão de cultura? Será que é uma questão até de benchmark de mercado, para a gente poder, né, começar a plantar um pouco dessa semente, né, acompanhar ali algum dado que tem a ver com o cliente, a frequência de compra que você colocou aí, né, o número de clientes únicos, o gasto anual por cliente, enfim, alguns indicadores que eu até tenho levantado muita bandeira para que a gente consiga enxergar a equação de crescimento das marcas com base nessas variáveis. Porque, para mim, essa história de colocar o cliente no centro, Diego, é uma balela se o cliente não tiver na equação que vai gerar crescimento. É isso. Acho que vai ser só um papo para inglês ver. E aí, você falou sobre um ponto, eu queria te ouvir sobre isso, um dos principais desafios até hoje, em pleno século XXI, né, é o desafio de mostrar para a turma de loja e franquias ainda mais, de que a matéria-prima para isso tudo é um negócio chamado cadastro. É isso. Que se não tiver um bom cadastro, nada disso é possível, nada né? vai acontecer. E a gente pega, às vezes, muitas redes que quando começam um trabalho de CRM, estão ali com 10% de taxa de cadastro de qualidade, 20%, e só aos poucos vão aumentando. Como é que você encara esse desafio? Que eu imagino que assim, o paciente, de qualquer forma, ele tem que passar os dados para ele, já deve ser uma cultura, talvez seja um pouco diferente, né? Como é que funciona isso lá? Engraçado, né? Deveria ser. Todo mundo que olha de fora, de uma forma ou de outra, deveria ser. Mas dentro da minha base de cadastros, e eu tô falando dos últimos 5 anos, 10,6 milhões de clientes atendidos e tratados, a gente tá falando de 63% desses clientes com celular válido e apenas 3% com um e-mail. Então, essa é a realidade, né, de diversas outras companhias, e eu posso citar outras que eu conheço aqui, mas, assim, é uma realidade natural, é uma realidade de mercado, é uma realidade ainda que a gente tem que gerar mais educação e cultura lá na ponta, entender, cara, que isso daqui pra gente, de fato, é um asset super importante. Não adianta falar de cliente no centro do negócio, se não vira uma carta de intenções de fato, se no dia a dia não está acontecendo o mesmo, né? Não está retroalimentando, eu não estou me interessando pelo cliente e tudo mais. E quando a gente fala de serviços, ainda um serviço analógico, que a base de decisão é muito confiança, autoridade, é essencial você conhecer o cliente. É essencial. Pô, Pedro, tudo bem? Cara, que time você torce, Pedro? De onde você é? Tem filho, não tem filho? É casado, não é casado? E tudo mais. É uma conversa de 5 minutos, mas que cria um rapport super importante, mas eu conheço mais o meu cliente. E aí eu tô mais adaptado. E numa era que a gente tá falando de pelo menos 5 anos atrás, a gente tá falando muito de uma era de hipersegmentação e tudo mais, que ainda não saiu do papel.
Faz 5 anos que a gente tá falando sobre esse mesmo tema e ainda não saiu do papel, porque de fato, como é que eu não conheço o Pedro, que é casado, que tem filha, que o IPTU dele, na verdade, aí é só uma conversa de bastidor porque a gente já fez, que o IPTU dele é em BH, não é em São Paulo, mas em São Paulo ele tem toda uma rotina e tudo mais, que ele trabalha a 2 quadras da casa dele, aqui em São Paulo, que ele dá... Como é que eu não conheço o Pedro? E como é que eu vou estar, de fato, na vida do Pedro se eu não sei quem o Pedro é? É praticamente impossível isso. Aí é só carta de intenções mesmo. E o que eu tô percebendo hoje em termos gerais de mercado dado a evolução das novas tecnologias e principalmente de inteligência artificial, já tá todo mundo querendo dar um próximo passo, já tá todo mundo querendo estar lá no pico da montanha, mas ainda não subiu a montanha efetivamente. A gente não tá ainda nesse processo, porque a gente não tem informação do Pedro, a gente não dá clareza para as unidades, qual que é a taxa de qualidade cadastral dela. Então, isso, até em outras experiências minhas, foi algo que a gente começou pequeno e foi ganhando corpo. Quando eu começo a pegar informações que são super relevantes para que eu construa personas mais sólidas, não só homem, mulher, 30, 35 anos, que mora na Consolação, quando eu fujo mais desse espectro e começo a ter informações mais segmentadas, o Pedro acorda às 5 horas da manhã, malha, corre, gosta de bike, gosta de esporte, e eu começo de fato a nutrir o Pedro. Aí é o conceito da CDP, que é super importante, que aí sim, de fato, eu olho para o Pedro como o Pedro olho para cada cliente meu como indivíduo e não como um monte de armazenamentos de registros, efetivamente. Aí eu ganho o jogo. Aí eu começo, sim, de fato, ser mais hipersegmentado. Aí eu trago um pouco mais de consciência para a rede e para os meus sócios franqueados, que ter uma qualidade cadastral é super importante, porque isso gera rentabilidade para o negócio dele, gera recorrência para o negócio dele. Ele começa a entender um pouco melhor sobre ser mais preditivo lá na ponta. Né? Eu tenho um monte de gente que em algum momento da vida eu posso retornar com ele porque ele tem uma revisão de tratamento. Né? Então, assim, se eu sei que o Pedro tem filho, daqui a 10 anos ele vai ter uma questão de ortodontia, eu posso falar com ele. Pedro, você já se preocupa com a ortodontia do seu filho? Então, assim, quando eu começo a trazer isso, não para um arcabouço de um monte de registros que só consome servidor na nuvem, e começo a trazer isso, de fato, com inteligência, criando personas, criando ICPs, entendendo quais são os clusters de consumo, aí eu começo a ter muito mais inteligência e trazer muito mais resultado para o negócio. Perfeito. Ontem eu estava almoçando com um grande amigo, Luiz Franco, da Track and Field, CTO da Track and Field, e que é um super case, acho que de uso de dados, né? Poxa, fazem um trabalho sensacional. E ele me falou algo similar, né? Como é que, de forma geral, no varejo, ele também enxergava essa dicotomia, né? De, poxa, eu não estou fazendo nem o feijão com arroz e a turma de marketing já quer, né, lá inteligência artificial para poder... E ele falou, poxa, tem tanta coisa para ser feita com o que já existe. E acho que é a mesma visão que você está trazendo, né? Do mato alto. Às vezes, só de chamar o cliente pelo nome já é algo de outro mundo, já gera uma experiência, né? Algo diferenciado. Às vezes, no seu caso, né? Eu vejo pelo meu amigo Marcelo lá, só de colocar, né, uma mensagem que ele manda a cada 6 meses para a pessoa, lembrando ela que está no momento dela fazer a limpeza novamente, poxa, já está gerando muito resultado. Eu falo, poxa, tá aí, ó. É isso. O mato é tão alto que, né, fazer às vezes o feijão com arroz é algo que está sendo ignorado por várias marcas dentro do varejo. Você também tem essa visão ali que talvez o básico bem feito já pode gerar bastante resultado? Isso, básico bem feito com consistência, né? Trazer ele com mais rotina, disciplina. Eu acredito muito nesse modelo. Acho que a gente está ainda num processo de olhar para o básico, bem feito mesmo, de fato, chamar pelo nome, ter esses milestones com o cliente, né? Quando que eu falo com ele que eu estou preocupado com a saúde dele? A gente tem, talvez, de uma forma, não generalizando, mas em suma, as companhias elas acabam lembrando do cliente quando o bolso aperta.
E aí, esse é o maior problema do mundo. Porque, putz, quando eu só lembro dele quando meu bolso tá apertado, o que isso acontece? Putz, eu vou ter que diminuir margem. Porque aí eu vou ter que jogar na promoção. Porque eu vou ter que atrair o cara de alguma forma ou de outra. De repente, o cara nem tá pensando na minha solução. Mas aí, como eu preciso do dinheiro e tudo mais, eu vou ter que queimar um pouco aqui pra garantir lá na frente. Então, assim, quando eu penso só que uma estratégia de CRM, de fato, ela é só quando meu bolso tá pedindo, eu acabei com a estratégia. Matei a estratégia. Agora, quando eu penso que essa estratégia ela é uma estratégia para retroalimentar não só a minha relação com o cliente que eu já tenho, mas eu conhecer cada vez mais do meu público e adaptar esse conhecimento para aquilo que eu vou trazer de novos, aí eu começo a ganhar mais resultado. Então, eu sempre acredito muito que o modelo ele retroalimenta, o modelo interno ele retroalimenta o modelo externo, né? Eu posso ampliar mercado, eu posso... E no Brasil a gente está falando de um mercado extremamente ainda inexplorado, porque 35 milhões apenas tem convênios odontológicos e recentemente a ANS trouxe um dado que no último ano apenas 35% da população não foi ao dentista. Então você ainda tem um campo ainda de trazer essa pessoa mais pensando na prevenção, pensando na limpeza e tudo mais. Então assim, quando a gente parar de pensar que o CRM ou a relação com o cliente, ela só é válida a partir do momento que dói meu bolso, aí eu começo a ganhar mais autonomia, mais eficiência e eficácia no meu negócio. Quando eu começo a trazer que o cliente ele tem uma posição super importante e estratégica na minha régua de relacionamento, na minha comunicação, na forma como eu me posiciono, nos atributos que ele identifica da minha marca, porque muitas das vezes eu vejo isso, a marca ela quer se posicionar desse jeito e quer que o cliente se enquadre nesse modelo, mas muitas vezes não é isso. Como é que ele te enxerga? Né? Ouve o cliente, né? Eu falo muito, putz, ouve o cliente, liga pro cara, sai do administrativo, vai na rua, vai no PDV, vai entender o que tá acontecendo lá, como as pessoas se conversam, como elas se relacionam. Eu acredito que quando a gente começar a pensar nisso, aí a gente ganha uma escala muito maior, retroalimenta muito mais esse modelo. E aí o seu CPL, que hoje é X, ele vai começar a ser meio X, ele vai começar a ser um terço de X, e aí você começa a pensar, putz, agora sim, eu tenho muito mais estratégia, eu tenho muito mais habilidade em segmentar meu público do que da forma como eu estava fazendo. Então, é amadurecimento, acho que a gente tá seguindo para isso, mas ainda falta pular essa dicotomia mesmo de fato e todo mundo aterrissar na realidade, que a realidade é essa, e tá tudo certo, vamos começar agora, vamos fazer bem feito, e fazendo bem feito lá na frente a gente vai ter muitos frutos. Mas é o maior desafio do varejo, né, Diego? É o pensar um pouco mais no longo prazo. A gente está sempre ali pensando na meta de hoje e, né, pensar no curto prazo gera talvez um impacto positivo, né? A gente está gerando ali, né, crescimento no curto prazo, mas muitas vezes a gente toma decisões erradas, né, pensando só no curto prazo também. E eu acho que é relevante você trazer dessa maneira, porque se a gente relacionar com o cliente só no momento em que o bolso aperta, realmente concordo, né, a relação já está... Você está mais fragilizado nessa relação, no final das contas, né? Está perdida, porque... E aí eu acho que existe uma grande oportunidade ainda no varejo brasileiro, pouco aproveitada, né, que é criar esse diferencial competitivo das marcas baseado em conteúdo. Porque é o que você falou, a marca só aparece na vida da gente quando está querendo vender alguma coisa. E se a marca aparecesse para me ajudar a alcançar o meu objetivo, para me ajudar a alcançar um determinado sucesso? A gente atende marcas, né, por exemplo, de moda masculina, que mandam dicas de investimento para os clientes. Poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso. Tudo a ver, porque é o perfil do cliente que você falou ali, isso, do CDP, né? Aliás, tecla SAP. CDP é Customer Data Platform, é uma central de dados sobre os clientes, algo, né, muito relevante para esse varejo, né, do futuro. E aí, Diego, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Como pensar um pouco fora do curto prazo, entender o que é sucesso para o cliente, o que é que o cliente da Odonto Company está buscando de forma geral, qual que é o propósito dele e como que vocês, né, imaginam que podem ajudar ele a alcançar esse objetivo, não só com um serviço de qualidade, mas, né, quem sabe com informação, com relacionamento, com conteúdos que sejam relevantes para isso. Eu acho que tem, dentro dessa construção de jornada de relacionamento com o cliente odonto ou um cliente de serviço ou tudo mais,
tem uma parte, principalmente quando a gente fala de odontologia no Brasil, que é uma parte de conscientização da prevenção. Então, muitas das vezes, o cliente ele só consome odontologia quando dói. E aí, tem um outro desafio, e aí colocando esse desafio do curto prazo, do médio e do longo, né? Quando dói, eu, enquanto marca, eu preciso ser o mais rápido possível. Porque tá doendo. Então, eu preciso estar bem posicionado nesse momento. Quando ele procurar, ele tem que me achar. Quando ele ligar, eu tenho que atender. Quando ele mandar mensagem, eu tenho que responder rápido. E aí eu falo que é o efeito iFood ou o efeito Uber nesse caso. Você não espera 30 minutos depois que você sai de um restaurante 11 horas da noite e um Uber chegar. Você vai pegar o mais rápido, né? Se você tiver com fome, você vai olhar lá o tempo médio de entrega e você vai pegar o mais próximo, o mais rápido. É a mesma coisa com um cara que tá com dor de dente. Eu tenho que trazer uma solução o mais rápido possível, porque se eu não trouxer, alguém vai trazer no mercado e eu vou perder aquela oportunidade. Então, assim, no curto prazo, eu tenho que estar bem posicionado. Quando ele me procurar no Google, ele tem que me achar. Quando ele procurar no WhatsApp, ele tem que ser fácil o acesso comigo. Se ele me ligar, eu tenho que atender no segundo toque. Pronto. E tem que ser bem tem que acolher o cara bem, acolher o cliente bem e trazer para ele o máximo de conforto possível. Quando eu olho isso para o médio e longo prazo, o que eu estou construindo no Brasil, no final das contas? Estou construindo sorriso, estou construindo autoestima, estou construindo confiança. São aspectos que muitas das vezes não fica explícito no dia a dia quando eu trato um canal, uma endodontia, ou quando eu coloco um aparelho metálico. Isso não fica claro no dia a dia, porque é uma proposta de valor mais intangível, talvez ela seja a mais idealista possível. Mas quando tem um efeito chamado o efeito do espelhinho, que isso é uma coisa até antiga, mas todo mundo que termina um tratamento, que seja um tratamento de um implante, um tratamento de aparelho efetivamente, né? Você tirou o aparelho, aí a dentista remove o aparelho, tira os brackets, tira tudo certinho lá. Qual que é a ideia? Te dá um espelho para ver como ficou. Então esse efeito do espelhinho, ele é super importante. E ele tem que ser o efeito wow do cliente, né? Putz, agora sim fez sentido eu passar por todo esse trajeto, passar por toda essa jornada e agora eu tenho mais confiança, eu tenho mais autoestima, né? Eu tenho autoestima para falar, para dar uma risada. Então isso abre portas no final das contas. Então eu tô entregando no intangível, na construção de marca de médio e longo prazo, isso. Mas no curto prazo tem que estender rápido, né? Porque quando dói bastante, nunca é uma dorzinha pequena e tudo mais. Então assim, contrabalancear isso é super importante. Tem estratégias para que você consiga, de forma efetiva, atender o curto prazo, mas se você quer ser perene no mercado, não dá só para viver de curto prazo. Você tem que olhar para frente, construir marca, construir legado de fato, construir posicionamento, que aí sim, você perpetua para mais 35, para mais 50, para mais 60, para mais 100 anos de fato. Muito bom. Várias lições super legais aqui para a gente poder aprender com o Diego. E aí, Diego, queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, de poder compartilhar isso tudo com a gente, várias aulas aqui para que a gente possa entender de forma geral, independente do segmento, sobre experiência do cliente, relacionamento com o cliente. E, enfim, queria te agradecer e te passar uma última pergunta, de o que você entende que são os próximos passos ou as próximas tendências, olhando para o futuro, sobre esse assunto específico, sobre marketing no segmento de saúde, especificamente com o franchising, o que pode gerar mais impacto real, o que você entende que são os próximos passos dentro da sua área? Boa, sempre um exercício de futurologia mesmo, porque a gente está vivendo uma era cada vez mais rápida em termos de mudanças, tecnologia, é um avanço, todo dia é uma novidade, todo dia é uma nova empresa bilionária, um novo unicórnio e tudo mais. Você vê a Lovable sendo uma empresa de bilhões, 10 bilhões de dólares em 7, 8 meses, é uma coisa absurda, Eu acho que isso traz à luz uma necessidade de todo mundo, de uma forma ou de outra, de mercado mesmo, tá mais atualizado nisso, olhando para essas novas tecnologias. E aí eu sempre faço uma provocação com todo mundo que eu converso sobre inteligência artificial. Não adianta ser a prefeitura no ano de eleição que está recapeando o asfalto. A sua solução de inteligência artificial ou solução de inteligência artificial generativa, de conversação, ela não pode ser somente um recapeamento de asfalto.
porque senão ela não tem estrutura, de fato, ela não tem base sólida. Então, hoje fala-se muito nisso, fala-se muito disso também em saúde, para ser mais preditivo, para ser mais preventivo, até para que a gente não trabalhe somente no corretivo, e o corretivo muitas vezes pode ser talvez uma perda de um dente ou coisa do tipo, ou até mesmo em saúde médica a gente está falando de quadros clínicos muito piores, né? Isso também acontece, no final das contas, no varejo de quem compra chocolate, no varejo de quem compra tênis, no varejo de quem compra perfume, de como a gente consegue criar conversas melhores. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Criar autoridade em relação àquilo que você está, de fato, qual que é o seu propósito como marca, seu propósito enquanto serviço, enquanto produto. Criar autoridade, porque em um mercado cada vez mais competitivo, olhar para as novas gerações da forma como eles se comunicam, como eles consomem, porque não é da mesma forma que o anterior consumia, as outras gerações consumiam. A gente está num momento de ruptura de gerações, de fato, né? Tá todo mundo no mercado, consumindo de formas diferentes. Então, assim, se você não tiver um plano bem estratégico, direcionado, sabendo qual que é o pavimento e qual que é a via que você vai pegar, é possível que, dentre tantas possibilidades que hoje no mundo tem, seja através de tecnologia ou de vários nichos que hoje são criados, né, novos mercados, você se perca. Então, talvez para mim a maior provocação para o futuro é como eu não vou me perder daquilo que eu quero realmente fazer, daquilo que eu quero realmente entregar como marca, como profissional e tudo mais. Acho que esse talvez seja a maior provocação. Como é que eu não me perco diante de tantas opções? E ter isso muito bem pautado e ancorado vai fazer com que várias empresas elas passem por, né, todos essas nuances de forma muito mais preparadas para estarem num lugar de mais resultado, de maior prestígio. Acho que esse é o grande ponto. Assim. Perfeito. De novo, a volta ao básico, né, e a construir ali uma base de dados, né, também que possa dar condição, como você falou ali, que seja o fundamento para tudo que vem em seguida. Tá todo mundo muito ansioso no final das contas, né? Se você abre o celular, putz, já saiu mais uma notícia, já saiu mais uma inteligência artificial, você rola o feed no Instagram, no TikTok e tudo mais, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo muito ansioso no final das contas, né? Como é que eu respiro um pouco mais, né? Tiro o nariz para fora dessa caixa de ansiedade que tá todo mundo. Se eu não fizer agora eu vou ficar para trás, o meu competidor vai estar na frente, tudo. Cara, calma, né? Tenta olhar para aquilo que até o Jim Collins fala, né? Que é o conceito do porco espinho. O que eu sei fazer bem e como eu faço bem isso. Putz, e eu tô fazendo bem isso? Porra, legal. Se eu tô fazendo bem e aquilo que eu me proponho, cara, o que eu posso abrir como uma nova prioridade? O que eu posso abrir como uma nova frente? Isso vai me trazer resultado no médio e longo prazo ou no curto prazo? Eu tô falando de novos mercados, eu tô falando de explorar mais o mercado que eu tô. Acho que a gente tem essas possibilidades. E trazer as ferramentas que hoje tem de forma com que eu gere isso, o aprendizado mais rápido, né? Antes você tinha que testar e testava durante muito tempo. Hoje não, hoje você consegue pivotar, fazer um MVP rápido, pivota se não deu certo, putz, legal, bacana. Então, traz isso como uma ferramenta de teste de fato, se a sua hipótese está correta, e aí sim, testou, está correta, aprovou a escala também tem mais tecnologia para isso. Então, acho que olhando para o futuro, de forma geral, não só com o franchise tem os seus desafios que uma taxa Selic a 15% no Brasil, né, uma inflação que não tá muito bem adequada, tem um cenário político, econômico mundial também que tem, né, deixado as pessoas um pouco mais conservadoras. Como é que eu me posiciono e sou a melhor opção para aquele cara que tira o dinheiro da renda fixa e faz um investimento aqui ser sócio num negócio de fato, que tem seu modelo testado e aprovado, mas que também tem seu risco, né? Porque é natural. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu converso com esse cara? Como é que eu trago ele para a mesa? Como é que eu gero conteúdo para ele também? Para falar, cara, aqui no franchise você tem essa solidez, né, de empresas que duram mais do que empresas que são empreendedoras de forma mais autônoma. Então, assim, você tem várias vertentes hoje no mercado que tem trazido esses desafios e essas nuances. Mas eu acredito muito que não se perder nesse caminho, saber que de fato o que quer, como quer, e todo mundo remar junto para a mesma direção. Perfeito. Eu conversei com o CMO da Odonto Company, o Diego Nakagawa, e se você chegou até aqui, nosso muito obrigado pela companhia.
né? Se você quiser ver esse conteúdo ou compartilhar com o seu time, é só acessar o canal da Dito no YouTube, no Spotify, procurar pelo Customer Experts. E se você está assistindo aí pelo YouTube, pelo Spotify também, aproveita para deixar o like, se inscrever aí no canal e contar para a gente nos comentários o que você achou desse episódio e quais outros temas e outros experts você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Muito obrigado a todos, obrigado Diego de novo. Obrigado, Diego. Valeu e até a próxima. Valeu.